Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Marcos, estou trazendo hoje a correção comentada aí do módulo 9, Sociedade de Consumo. Vamos aí às questões, pessoal. Número 1, explique a relação entre a ideia de que o trabalho dignifica o ser humano e o desenvolvimento do capitalismo. Bom, vamos ver aí o que a apostila nos traz como modelo de resposta e vocês devem, estar corrigindo ou completando aí da forma que vocês fizeram. É claro que não necessariamente as palavras devem ser as mesmas, a forma de escrita aqui, mas é importante que na resposta de vocês conste o mesmo contexto que a apostila nos traz como modelo, ok? Então, com a formação da moderna sociedade capitalista, especialmente a partir do século XVI, elabora-se crescentemente uma visão social positiva acerca do trabalho, concebendo-se essa atividade como aspecto digno que confere dignidade, como aspecto que confere dignidade ao ser humano. Essa concepção sociocultural de trabalho relaciona-se com a dinâmica da sociedade capitalista, caracterizada pelas iniciativas econômicas orientadas para a busca do lucro. Nesse contexto, tornam-se muito importantes empreendimentos relacionados à produção de mercadorias e à realização da lucratividade, capitalista vai depender diretamente da produção, ou seja, do trabalho que gera riquezas. Na construção da mentalidade capitalista, portanto, confere-se ao trabalho um valor moral positivo e a vida dedicada ao trabalho passa a ser entendida como sinônimo de uma vida correta, proveitosa e virtuosa. Então, na sociedade capitalista, nós temos uma visão positiva do trabalho, diferentemente da sociedade, que nós temos aí nas antigas civilizações e também na Idade Média. Aqui, como o capitalismo visa o lucro, a produtividade capitalista ela visa lucrar e depende, do trabalho, então o trabalho passa a ser sinônimo aí de uma vida digna. Ok, pessoal? Indo para o exercício de número 2, exercício da VUNESP, ele vai trazer aqui um fragmento, de um texto que fala de Platão e Aristóteles. Nós comentamos e vimos na nossa matéria aqui a sociedade greco-romana, nas antigas civilizações, principalmente a sociedade greco-romana. O trabalho ele era identificado com a escravidão, e ele era considerado, que os cidadãos realmente livres, aqueles que eram livres, eles não precisariam trabalhar. Considerava-se livre aquele que não precisava trabalhar. Porém, alguns homens deveriam ser escravizados. Então, com base nas ideias de Platão e Aristóteles, pode-se concluir que há defesa de que alguns homens devem ser escravizados. Letra C é o nosso gabarito. Aqui a gente já tem uma visão diferente do trabalho do que a visão da sociedade capitalista, ok? Terceiro exercício, é um exercício da FUVEST, Em 1748, Benjamin Franklin escreveu os seguintes conselhos a jovens homens de negócio. Lembra-te que o tempo é dinheiro. Lembra-te que o crédito é dinheiro. Lembra-te que o dinheiro é produtivo e se multiplica. Lembra-te que, segundo o provérbio, um bom pagador é senhor de todas as bolsas. A par da sobriedade do trabalho, nada é mais útil a um moço que pretende progredir no mundo que a pontualidade e a retidão em todos os negócios. Então, tendo em vista a rigorosa educação religiosa do autor, esses princípios econômicos foram usados para exemplificar, a ligação entre... Aqui, pessoal, eu sei que essa questão é um pouco mais complexa, porque nós não vimos elementos que trazem essa informação, tá? Mas vou explicar para vocês. Aqui a resposta C, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Pessoal, existe um livro chamado A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, de sociólogo chamado Max Weber, onde ele vai trabalhar esse pensamento protestante, que se diferenciava do pensamento católico, onde os protestantes eles visavam, a prosperidade, e não ficar estagnado ali tendo apenas o que era necessário para a sua sobrevivência, enfim, eles procuravam crescer, eles procuravam fazer com que o dinheiro se multiplicasse, por isso que o próprio título fala a ética protestante e o espírito do capitalismo, visar lucro, acúmulo de capital. Tá? Então, esse exercício aqui é a letra C. Bom, indo para o exercício 4, responda a questão com base nas afirmativas sobre a relação entre a utilização dos recursos naturais e a chamada sociedade do consumo. Bom, pessoal, nós temos aqui como gabarito letra D, 2 e 4 estão corretas, eu vou ler as duas questões corretas para vocês. A alternativa 2,
A industrialização acelerou o emprego de matérias-primas retiradas dos oceanos, florestas e até mesmo de áreas semidesérticas, tá? Muitas vezes sem preocupação com a sustentabilidade. Quanto maior a produção, pessoal, mais, né, se torna necessário a exploração dos recursos. E até hoje nós vemos que o ser humano ele explora a natureza de uma maneira que ela nem consegue se regenerar, digamos assim. E também a questão 4, a utilização racional e sustentável dos recursos naturais tornou-se fundamental para a manutenção da cadeia alimentar, já que favorece a sobrevivência das espécies que vivem na Terra. Então, número 4, nós temos como gabarito aqui a letra D. 2 e 4 estão corretas. Então, indo para o exercício número 5, ele vai pedir para a gente explicar o conceito de sociedade de consumo, né? O conceito do que nós lemos e estudamos até então nesse modo. Então, vamos ao modelo de resposta. Nas sociedades contemporâneas, o consumo transforma-se em consumismo. Com ele, a compra de mercadorias, né, pelas pessoas não se relaciona meramente com a aquisição de produtos e serviços que atendem às necessidades autênticas dos seres humanos. Ao contrário, nesse caso, o consumo em larga escala vincula-se ao que é supérfluo, excessivo e desnecessário. Nas atuais sociedades capitalistas, configuradas como sociedades de consumo, o consumismo se estabelece como um padrão cultural, sinônimo de uma vida digna, né? De uma vida feliz, estabelecendo modos de pensar, sentir e agir que modelam as condutas dos indivíduos. Nesse contexto, o prestígio social do trabalho refere-se, pelo menos em parte, para o consumo. Quanto maior o poder aquisitivo, maior o seu prestígio social. Ou seja, de acordo com o padrão consumista, o consumo dignifica o homem, né? Olha lá, o ser humano. Ele é então apresentado como caminho para a felicidade, avaliando-se como bem-sucedida a vida de quem consegue acompanhar as tendências e exigências do consumismo. Então aqui está o modelo de resposta que nós temos aí da explicação, né, a respeito do conceito da sociedade de consumo, ok? Vamos aí para conferir referente ao módulo 9. Nós temos duas questões que até eu já comentei, né, na aula com vocês. É característica da sociedade do consumo a obsolescência programada, né, que vocês já até estudaram, comentaram que estudaram isso há muito tempo, que é aquela questão de se produzir um produto que ele vai se tornar obsoleto em breve, mesmo que ele não deixe, que ele não deixe de ser funcional, já existe um modelo novo que vai substituí-lo e a própria sociedade te impulsiona a adquirir um novo aparelho, mesmo que o teu ainda não tenha se tornado obsoleto de fato. Então aqui obsolescência programada e 5, a imagem remete-nos diretamente ao consumo, que foi o que nós vimos até então, duas pessoas saindo com compras possivelmente de uma loja, de algum lugar que foram comprar. Então essa é a correção comentada, pessoal. Qualquer dúvida entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.